Cansados? Porque eu ainda tenho que falar de processo. Vão ter que me ouvir falar de processo também. E processo do trabalho, o campo é mais árido, não é, turma? A gente tem mais resistência com o processo do trabalho do que com o próprio direito material do trabalho. Mas no processo, vamos falar de uma fase não muito conhecida pelos alunos? Quero falar da fase de execução. Porque a fase de conhecimento, eu estou mais segura de que conhecem os dispositivos da CLT. Mas o aluno embanana um pouquinho na fase de execução. E sabe por que eu me preocupo muito com a execução? Porque o aluno tem uma tendência enorme de aproveitar o que aprendeu no processo civil. Ele quer trazer o processo civil para o processo do trabalho. E ainda que a CLT autorize no artigo 769 aplicar subsidiariamente o CPC, é tão diferente. Essa aplicação subsidiária só pode acontecer quando não existir um critério específico para o processo do trabalho. E qual que é a fase do processo que o legislador trabalhista explicou item por item? A execução. Então, não dá para aproveitar o conhecimento que vocês possuem em processo civil sobre a fase de execução. Vamos lembrar do que está na CLT. Artigo 876 e seguintes da CLT falam de execução. Bom, turma, cogitar de uma execução processual é cogitar de uma decisão, de um acordo, ou de um termo de ajustamento de conduta, talvez, firmado com o Ministério Público do Trabalho, que não foi honrado, que não foi espontaneamente cumprido. Lembrando que, se estou diante de uma sentença, de uma decisão judicial que coloca um fim no processo, ela já pode ser líquida ou ilíquida. Se a decisão for ilíquida, nós vamos ter que vencer uma fase preparatória para a execução trabalhista, a chamada liquidação de sentença. E a liquidação de sentença trabalhista traz pegadinhas. Vamos puxar pela memória. Sentença ilíquida, começamos a fase de liquidação. Deverão ser feitos os cálculos. A apuração, melhor dizer. A apuração acontecerá por simples cálculos, por arbitramento ou por artigos. A espécie da liquidação vai depender da complexidade daquela decisão que precisamos apurar. Se depender de testemunha, se depender de perícia, não dá para acontecer por simples cálculos, simples operações aritméticas, ok? Vamos ter que praticar uma certa instrução naquela fase de liquidação. Realizados os cálculos pelo perito, está o juiz obrigado a dar vista às partes? Sim? Não. Primeira pegadinha sobre a fase de liquidação. O juiz poderá conceder um prazo de 10 dias para que as partes manifestem sobre os cálculos, sobre a apuração realizada. Ok? Na sequência, manifestando ou não as partes, agora o juiz deverá abrir vista para a União manifestar sobre os cálculos, principalmente por causa das contribuições sociais, que também fazem parte ali daquela liquidação. O INSS precisa saber se as contribuições previdenciárias que foram apuradas, liquidadas, estão em perfeita condição. Ok? Passada a parte das partes. Vencida a manifestação da União. Agora o juiz vai sentenciar, vai decidir. Nós temos uma decisão de liquidação. Ok? Bom, ali o juiz define qual o valor que de fato deverá ser executado. Liquidação de sentença. Só daí, turma, é que efetivamente começa a execução. Como? Expedindo-se o mandado de citação e penhora que deve ser cumprido em 48 horas. Qual que é o objeto desse mandato? Ou o executado devedor faz o pagamento, o cumprimento da obrigação, ou então ele vai ter que garantir o juízo.
Ou garante o juízo, depositando a quantia e informa. Estou depositando a quantia, mas não é para pagamento, excelência. Estou simplesmente garantindo o juízo. E muitos executados agem assim por uma razão simples. Na ordem de bens para a garantia do juízo, qual que é o bem privilegiado? O dinheiro. Então, há empresas, há executados que já preferem depositar a quantia. Mas informa, para a garantia do juízo. Ou então indicar bem a penhora. Indicar qualquer bem de sua titularidade para garantir aquela execução. Ok? Bom, pode, entretanto, a parte ainda nem depositar o dinheiro, nem indicar bem a penhora. E aí vai acontecer a penhora forçada. Ok? O juiz determinará de ofício a constrição de quantos bens sejam necessários para a garantia do juízo. Garantia do juízo, agora é a parte mais interessante para a sua prova. Começa a correr o prazo para a defesa na execução. Um prazo de 5 dias. O prazo de 5 dias é único, tanto para o exequente quanto para o executado manifestar. Exequente manifestar como defesa na execução? Sim. Vamos devagar. Primeiro, é mais comum que quem sofre a execução, o executado, é quem pratique alguma defesa nessa fase do processo. Ele tem 5 dias a contar da garantia do juízo para embargar a execução. São os embargos à execução. A defesa clássica dessa fase do processo trabalhista. Ok? Mas é possível que o executado também deseje discutir apenas a penhora. Então, cuidado. O executado, ao embargar a execução, está discutindo qualquer ponto da execução. Se teve alguma ilegalidade, alguma nulidade, alguma irregularidade já lá no mandado de citação, embargos à execução. Quando ele opta pelo embargos à penhora, ele só quer discutir penhora. Aí diz a lei trabalhista que, apresentando embargos à penhora, o executado também tem a prerrogativa de impugnar a sentença de liquidação lá de trás. Não nos esqueçamos que, por vezes, a parte sequer manifesta sobre o cálculo na liquidação. Não pode acontecer isso? Então, nós vamos ter uma liquidação e a parte não teve o momento de contestá-la, de discuti-la. Qual que é o momento para o executado? Nesse prazo de defesa de 5 dias da execução, se somente se embargar a penhora. Se ele faz embargos à execução, ele não pode impugnar a sentença de liquidação. Pegadinha. Eu falei em impugnação à liquidação em 2 momentos aqui. Na fase de liquidação, prazo de 10 dias, se quiser o juiz. Aqui, já na execução, prazo de 5 dias, junto com embargos à penhora. Perceberam a diferença? Lá atrás, eu estou impugnando os cálculos na fase de liquidação. Prazo de 10 dias. Agora, eu estou impugnando a própria sentença de liquidação. Prazo de 5 dias. Tranquilo? E o exequente? Não é comum que aquele que esteja praticando a execução apresente alguma defesa nessa fase do processo. Mas pode acontecer? Pode. E se foi penhorado bens que não são suficientes para garantir a execução? Faz sentido que ele manifeste. E se por um acaso é ele quem não concorda com aquela sentença de liquidação? Ele teve a oportunidade de falar antes? Não, vai ter que falar agora. Então, é possível que o exequente apresente também sua impugnação à liquidação no prazo de 5 dias a contar da garantia do juízo. Ok? A contar da garantia do juízo. Penhora. A penhora, passada a defesa, pode implicar aí, inclusive, arrematação ou adjudicação. Então, nós também temos que cogitar
como manifesto nessa fase aí, executória, embargos à arrematação ou embargos à adjudicação. E não se esqueçam ainda, embargos de terceiro. E a própria Fundação Getúlio Vargas já misturou embargos do devedor com embargos de terceiro. Isso já caiu numa segunda fase. E foi uma segunda fase polêmica de direito do trabalho. Olha só, se quem vai discutir o que está acontecendo na execução é alguém que está fora daquela relação jurídica, é um terceiro, ele pode embargar como terceiro. Ok? Um exemplo, a penhora recai em um bem que não é daquela pessoa que a princípio entende ser o juiz o proprietário. O bem é meu. Ok? Houve algum equívoco no registro? Ou isso não foi levado a registro, eu só tenho um instrumento particular de promessa de compra e venda? Perfeito? Assim, eu sou uma terceira interessada em tirar essa penhora, embargos de terceiro. Qualquer que seja a defesa, qualquer que seja a sequência dos atos aí na execução, nós temos a sentença de execução. E da sentença de execução ainda cabe recurso. Nós temos RO na sentença da fase de conhecimento. O nosso RO na fase de execução é o agravo de petição. O agravo de petição deve ser interposto no prazo de 8 dias. E não precisam desesperar. Sabe tudo o que interpretaram a respeito do recurso ordinário? É a mesma coisa para o agravo de petição. O que muda é a fase do processo. O RO só tem espaço na fase de conhecimento. O agravo de petição só faz sentido diante de uma sentença executória. Ok? Quem que vai julgar o agravo de petição? A instância superior àquela que proferiu a sentença executória. Ok? Agravo de petição pode voltar na sentença de conhecimento? Não. Agravo de petição só pode ter como objeto a própria execução. Irregularidades, ilegalidades, inconstitucionalidades que ocorreram na fase de execução. Não pode atingir aquela coisa que já é julgada. Perfeito? Do agravo de petição, apreciado pela instância superior, ainda cabe recurso, galera? Sim, cabe recurso de revista na fase de execução. Numa única hipótese, porque nós sabemos que o recurso de revista admite inúmeras situações. Aqui na execução só temos uma hipótese de cabimento do RR. Ofensa direta à Constituição. Ok? Então, se feriu diretamente a Constituição Federal, a última decisão proferida em sede de execução, cabe recurso de revista para o TST. Perfeito? Mas morre aí. Vejam que nós conseguimos ainda trilhar um caminho longo, mesmo depois da fase de execução. Não se esqueçam, todavia, quando a execução é provisória. Sim, porque eu falei da sentença judicial líquida e ilíquida, partindo da premissa que essa sentença foi definitiva. Já esgotaram-se todas as vias recursais, já houve o trânsito em julgado da decisão. Se a execução é se a sentença ela não é definitiva, eu posso já executá-la de imediato, provisoriamente. E tudo o que aconteceu aqui vai acontecer na execução provisória até a penhora, até a garantia do juízo. Aí as nossas cortes paralisam a fase de execução até que venha a ocorrer o trânsito em julgado. Ocorrido o trânsito em julgado, volta a seguir a execução. Tranquilo, turma? Cuidado com a execução, porque nós temos aí essas particularidades do processo do trabalho. E é um pouco diferente do que passa no processo civil. Última dica. Na fase de execução, nós não vamos aplicar o CPC subsidiariamente no primeiro momento. Nós vamos aplicar a Lei de Execuções Fiscais. Então, se não foi clara a CLT sobre a fase executória do processo, leis de execução fiscal. Ok?
Aí sim, se não satisfazer a lei de execuções fiscais, nós aplicamos subsidiariamente o disposto no CPC. Perfeito? Vamos garantir aí as 11 questões? Tá fácil ou não tá fácil? Tá fácil, turma? Fácil demais. 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 Com esse tempo todo que a professora Cris Bruno teve, eu queria poder ficar falando assim também, várias horas de dica, né? Esse negócio que não é de Deus? É. Não, esses Imagina. precisam estarem abençoados. Olha, turma, para encerrar, concentração, tranquilidade. O desafio da prova da OAB não está na prova, não está na própria Fundação Getúlio Vargas. Tomem isso apenas como uma oportunidade de crescimento profissional. Façam a prova como se fosse uma prova da faculdade. Não é o último desafio que vão enfrentar. Então, controlem o emocional. Quantos e quantos alunos têm vivenciado a OAB como um tormento eterno por um desequilíbrio emocional? Respirem fundo na hora da prova. Leiam com atenção a prova. Não desmereçam as questões fáceis, tá? Geralmente, aluno erra a que é fácil. E a prova de direito do trabalho, melzinho na chupeta. Dá para garantir. Tomara que eu tenha sido iluminada para trazer várias questões do nosso encontro de hoje. Tá bom? Boa sorte, hein? Você está falando desse negócio. Palmas para a prof, Cris. Você está falando desse negócio de que a gente não pode ver isso, né, como um tormento. A gente costuma falar isso, eu falei isso com a minha turma. Não adianta a gente ir para a prova do OAB achando que a gente está indo para uma guerra, achando que a gente tem que ir lá para, tipo, acabar com a FGV. Na verdade, não. A gente tem que ir porque você vai para uma guerra, querendo ou não, você vai com medo. Então é mais fácil você ver isso como um desafio que você vai ter na sua vida profissional, depois você vai ter vários outros. Se você for advogar, quando você for fazer uma sustentação oral, vai ser um desafio. Se você resolver dar aula, a gente entrar numa primeira turma, a gente tem desafios. Primeira turma então, nada. Vocês acham que é fácil ficar aqui hora, no hora H, falando de direito material e processo do trabalho? Okay? É desafio. Então, o desafio que a gente enfrenta, os desafios que enfrentamos numa carreira jurídica, eles existirão de qualquer forma. E a OAB é só um deles. Então, tenham a tranquilidade de passar por isso e não percam uma aprovação por nervosismo. Exatamente. Vai funcionar, vai dar certo. Com certeza. Tá? E que se depender da gente aqui, vai funcionar, porque vai ser todas as questões que a gente falou aqui, né? Cris, seu Instagram? Sim, eu estou no Instagram, no Facebook, no Periscope e no Twitter como @profcrisbruno. Cris com CH, ok? Inclusive, ao longo desta próxima semana, diariamente eu vou estar lançando um videozinho no Periscope. Oba! Tratando de dicas de direito do trabalho. Ok? Direito do trabalho e processo do trabalho. Então, quem estiver disposto aí a rapidamente acompanhar, serão encontros rápidos, breves, uma dica por dia de direito material, uma dica por dia de direito processual, para que juntos a gente possa aí se preparar ainda mais nessa reta. Então, a gente já teve todas essas dicas e ainda vai ter dica semana que vem toda, né? Então, não tem como garantir todas essas questões. Olha só, eu vou anunciar os horários direitinho pelo Instagram, pelo Facebook, para que possam realmente ter acesso ao Periscope, ok? Boa sorte, hein, turma? Obrigada, Cris. Tchau, beijo. Beijo. Bom, pessoal, então vamos lá. Nossa última aula antes do intervalo. E aí eu acho que não precisa nem de muita apresentação, porque a Reivane já falou tanto dele hoje, que a primeira coisa que eu perguntei quando ele chegou foi: sua orelha tá queimando? Porque a Reivane só fala doce. Então, o moço do vício redibitório, professor Ival. Não fui eu, tá? Foi a Reivane que falou. Então, vai lá, pessoal. Professor Ival, daqui a pouco eu volto. Obrigado. Gente, tudo bom? Fiquei sabendo que eu fui antecedido pela professora Reivane. Não é isso? Cara, eu dou aula com a Reivane, cara, nessa bagaça aí, inclusive para exame de ordem, concurso, há 15 anos que eu suporto aquela pessoa. Beleza? E, velho, há 15 anos ela consegue falar mentira a respeito da minha pessoa. Entendeu? Mas é uma amiga de coração. Bem-vindos ao Lagar. Bem-vindos não, porque vocês já estão aqui já há um tempão, não é isso? Tá, galera que vai assistir a gente aí, o seguinte. Objetivo nosso, senhores, uma coisa chamada direito processual civil.
E aí, claro, logo, de largada, a gente tem algumas coisas para conversar com os senhores. Até porque, de novo, a gente está nessa vida de preparatório, pós-graduação. Graduação a gente está afastado já tem um tempo, por interesse outros, que a gente acaba sendo consumido também em pós-graduação e, claro, nos preparatórios. Eu tenho 16 anos que eu dou aula para exame de ordem primeira etapa. Ok? Então, senhores, a coisa mais complexa que a gente sempre percebeu durante todos esses anos que a gente está aí se dedicando de coração à busca da aprovação dos senhores é justamente uma coisa chamada nervosismo. Por quê? Porque quando você vem fazer esse dito exame de ordem, você não carrega só a sua ansiedade, não. Você carrega a sua, dos seus familiares, dos seus colegas, dos seus amigos, chegando ao ponto de gente já colocar para mim o seguinte: Ival, não avisei ninguém que eu ia fazer essa porra. Sacou? Olha lá. Por quê? Porque isso traz para vocês uma ansiedade. Cara, desculpem as pessoas em relação a isso, ok? Porque elas não sabem o que é viver esse período que os senhores estão vivendo. Eles não sabem como que o exame de ordem, na verdade, passa a ser visto dentro da rodagem dos senhores aí como um peso, porque fica aquela porra. Cara, você terminou a faculdade, passou no exame de ordem, não? Putz, chegando o Natal e Réveillon, então é que essa merda acontece. Por quê? Porque você vai encontrar com a porra do parente, velho. Só que você não vê há um ano e a primeira coisa que ele te pergunta é o quê? Eles não sabem o que é, e como a gente está nesse tempo todo já rodando